Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao 24º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio nós vamos resolver alguns problemas que apareceram nesse nosso novo distrito residencial, florestal e agrícola, e também vamos estar trabalhando na parte rodoviária que se encontra aqui na entrada do nosso distrito industrial, como eu comentei no final do último episódio. Mas antes disso, vamos estar repassando o que foi feito entre o episódio passado e esse. E caso você tenha curiosidade de como foi feita essas construções e adições no nosso mapa, tem um vídeo de timelapse que está saindo de tudo que foi construído entre esses dois episódios. Então, para começar pelo distrito florestal, nós já fizemos a adição de mais casas aqui nesse distrito florestal. Toda essa parte do meio aqui das ruas, que é esse triângulo, estaria completo. Claro que sempre a gente pode estar adicionando coisas e melhorando sem problema algum. A princípio a ideia inicial dele estaria completa. E o que foi feito nessa parte? Começando por esse canto, aqui está o nosso centro médico japonês que foi colocado no último episódio, sempre trabalhando com adição de casas, alguns comércios à beira da avenida, ruas de terra aqui no meio, com casas e muita área verde aqui também nessa região, para gerar um movimento de comércios nesse distrito florestal. Vindo aqui para o centro médico, a gente também adicionou mais casas nessa parte, agora sem comércios aqui, somente casas virado para a rua de terra, também em volta aqui. E já na rua de asfalto, foi considerado algumas habitações mistas para aumentar o número da população aqui também, ter mais residências, mais habitantes e também um comércio. Então são habitações aqui que tem esse comércio embaixo, algumas casas em cima aqui. Eu achei que combinou bem, não é uma construção tão alta aqui. Achei que encaixou bem nesse lugar, por isso que eu usei elas. Então, aqui várias habitações mistas. Como essas habitações mistas têm um número de habitantes considerável aqui, no caso essa daqui 27, se a gente for olhar uma casa, tem 3. Então, o número de carros de pessoas que moram nessas residências é alto, por isso que a gente sempre adiciona mais estacionamentos. Eu coloquei alguns personalizados aqui no meio dessas construções, aqui eu coloquei também mais alguns personalizados para preencher bem com estacionamentos para não ficar carros na rua. E também, como as ruas de terra não têm estacionamento, a pessoa é obrigada a estacionar na sua casa, como está aqui, por exemplo. Se vier uma visita, alguma coisa, ele pode usar os estacionamentos aqui sem problema algum. Nessa região aqui foi preenchido com bastante casas. Aqui em cima também foi colocado mais casas que não tinha antes, alguns caminhos de pedestres para ligar um ponto ao outro, facilitar a movimentação aqui de pedestres nessa área. Pessoa que mora aqui, se ela quiser vir andando para cá sem problemas algum. Aqui, por exemplo, uma área que não coloquei estacionamentos, já tem um número de carros maiores na avenida. Não vejo como problema, mas pode colocar estacionamentos aqui que esse problema vai acabar sendo resolvido. E aí, vindo aqui para a parte da escola, o que eu adicionei? A escola, eu coloquei o ginásio como expansão. É um ginásio somente para gerar uma recreação, um bem-estar nessa área. E eu achei que ele combinou bem. É uma escola fundamental, tem a área de recreação das crianças, uma quadra, um ginásio aqui para preencher esse local. Imaginei cidades mais do interior, onde no ginásio da escola você faz os eventos, faz as festas e todo mundo se reúne lá. Por isso que eu coloquei esse ginásio aqui, pensando mais nesse lado. Achei que combinou bem, ficou legal, preencheu esse canto. Aqui atrás tem uma subida, aqui tem um relevo, então não deu para encaixar casas. Eu preenchi mesmo com bastante árvore, caminho para os pedestres nessa área aqui. E aí, vindo aqui para a entrada dessa cidade, a única coisa aqui que eu quero fazer futuramente, eu não consegui desenvolver algo legal agora, é nessa entrada. Eu imagino alguma praça aqui com alguma estátua, mas eu não achei nada que se encaixou aqui que ficou legal. Então, por isso que
que eu preenchi de árvores, mas isso daqui com certeza futuramente eu vou estar trabalhando para melhorar essa parte. E aí esse meio foi mais isso. Uma coisa também, em todas as modificações que eu fiz no mapa, tanto no florestal quanto no agrícola e na residencial, eu tô cuidando na área dos parques um preenchimento interessante para valorizar o terreno e gerar felicidade para os cidadãos, para eles não ficarem tristes e insatisfeitos com o local que eles estão morando. Então tem alguns parques aqui, né? Aqui é como se fosse a rua principal dessa cidade, né? Então tem as habitações mistas. Eu coloquei uma pracinha urbana aqui para o pessoal se encontrar à noite, um local também para sentar, para galera quiser jogar um dominó, um truco aqui, eles podem vir sem problema algum. Aqui também já tem um parquinho pequeno para crianças e esse meio foi isso. Então ele já está bem preenchido com bastante residências, que completou bem esse local, só ficou essa entrada aqui em haver. Eu cheguei a colocar algumas casas aqui nesse lado da avenida para testar, mas eu não gostei do resultado, não achei que a transição da casa para essa área florestal ficou interessante, então eu preenchi com árvore mesmo, sem problema algum. Aqui embaixo também, caso você tenha alguma sugestão do que possa estar fazendo aqui, quiser deixar nos comentários, sempre será bem-vindo. Continuando aqui nessa entrada da cidade, nesse canto eu fiz mais algumas casas, preenchi com ruas, coloquei uma praça aqui para valorizar esse terreno e aqui já tem mais casas também para preencher esse local. Eu tinha pensado em fazer um grande armazém de madeiras, mas eu não achei muita opção de construções para colocar aqui, eu acabei preenchendo com casas mesmo. E aí na parte do armazém eu fiz um aqui do lado, uma ideia do que eu estava imaginando. Eu coloquei construções de fábricas aqui, aonde é armazém de silvicultura. Eles estão vazios ainda, com o tempo isso daqui preencheu, mas eu coloquei em volta algumas madeiras aqui que são os de vagões de trem, mas é como se fosse as árvores já cortadas, algumas máquinas aqui que estão manipulando essa madeira e ficou dessa forma uma casinha para tentar simular como se fosse a entrada desse local. Então aqui tem um estoque de madeira. E aí vindo para esse canto, eu tentei fazer alguma coisa como se essa casa é uma casa japonesa também do nível 5, uma construção bonita aqui para esse local. É como se o morador daqui fosse o proprietário dessas duas madeireiras, por exemplo. Claro que a riqueza residencial que está pobre não seria o caso, mas é a minha ideia de colocar essa casa aqui fosse toda uma residência. Eu cerquei em volta aqui, coloquei mais alguns armazéns também para essa área com madeiras, várias máquinas estacionadas aqui, como se fossem as máquinas que trabalhassem aqui e viessem guardar para cá, ou elas manipulassem essas madeiras que estão aqui. Então achei que preencheu legal, bastante árvore em volta. Achei interessante, uma casa aqui como se fosse a casa do caseiro, né, dessa região aqui. Achei que ficou legal. Eu quero aplicar essa ideia em outros locais também. Eu quero fazer uma aqui nesse canto, fazer uma aqui também, talvez uma para cá ou aqui atrás aqui. Eu vou aplicar essa ideia em outros locais também. Mas para esse distrito florestal ficou somente em aberto esse lado aqui, porque esse lado tem a questão dos trens que eu quero adicionar futuramente, então eu deixei em aberto para quando tiver estação aqui a gente preencher em volta com mais casas, completar essa região desta forma, e aí quando tiver isso definido a gente desenvolve esse lado aqui sem problemas algum. Então essa foi as modificações feitas no distrito florestal a princípio. Agora indo para o distrito agrícola, nós já fizemos mais coisas aqui. Começando por esse lado, eu adicionei as duas fazendas agrícolas aqui de grãos nesses dois locais que estavam em aberto, porque a poluição do solo se foi, eu pude adicionar. E aí, como eu tinha comentado que queria colocar umas casas aqui nesse canto, eu achei que encaixou bem essas casas até aqui perto, né? Onde tem essas torres de energia aqui. Limitante ficou essa rua agora. Então ficou com bastante casas aqui em volta. E essas casas aqui também dá uma adição no número de população. Tem uma área em aberto aqui para algum serviço público, se necessário. Mas eu acredito que eu vou acabar colocando mais casas aqui. Não estou vendo necessidade de serviço público aqui neste momento. Mas vindo aqui para a parte de casas, o
o que que eu considerei tanto nesta parte quanto nessa e nessa daqui também. Como tem muitas ruas de terra e as ruas de terra não tem estacionamento, o número de estacionamento de carros aqui, eu elevei ele um pouco. Eu utilizei esse estacionamento de cascalho mesmo, em algumas partes. Tem esse também, o de cascalho médio, que é comprido. Também tem, por exemplo, deste local aqui, um estacionamento menor, que é esse estacionamento diminutivo. Se você vir aqui na rua, na parte de estacionamento, é esse daqui. Eu colocava ele, aí eu vim aqui na parte da bulldozer e tirava o piso de asfalto e depois adicionava a superfície de areia. Eu fiz essa modificação em vários pontos. Eu usei esse conceito aqui para que ficasse um pouco melhor essa parte de areia combinando com as ruas. Eu deixei até um de asfalto aqui, mas fica algo cinza perdido aqui no meio. Não achei que ficou interessante. Deixei um para ver. O de areia eu acho que completou mais esse local. Mas voltando aqui, então foi colocado vários estacionamentos. Por quê? Porque no meio das casas de habitação japonesa aqui de baixa densidade que a gente colocou, eu coloquei algumas habitações de média densidade britânica, que é essa construção aqui um pouco mais alta. Eu achei que combinou bem com essas casas aqui, elas não ficaram um prédio tão alto destacado, e isso ajuda muito no número de habitantes, né? Enquanto uma casa tem 3, essa construção tem 28. Achei que completou bem esse local. Em vários locais dessas ruas, desse bairro mais agrícola, eu coloquei essas habitações para aumentar o número de habitantes, e por isso que a gente tem estacionamentos bem movimentados com bastante carros aqui. Então ficou dessa forma. Também lembrando que a gente está considerando sempre os parques aqui para agregar valor e recreação para os habitantes dessa região, e também coloquei alguns adesivos aqui na parte da grama para tirar um pouco do verde nessa região. Aqui no esse adesivo é adicionado por mod, né? Adesivo de solo. Algum desses dois aqui geralmente tira um pouco do verde também, achei que combinou bem. Então nessa área foi isso. Aqui também tem um parque, aqui um jardinete com casas em volta. Essa área tá em aberto para quando for adicionar trem aqui um trem de passageiros a princípio, a gente consiga trabalhar melhor. E aí nesse local, uma coisa que ficou faltando do último episódio é colocar comércio nessa região. Tinha muita casa e pouco comércio. O cara comprar um pão aqui para o café da manhã dele e ir no mercado para fazer a compra, não tinha. A minha ideia é que depois de ter o trem aqui, a gente complete com mais ruas e adicione comércios, como se fosse um centro comercial aqui, né? Eu comecei alguma coisa comercial aqui, tem alguns comércios pequenos nessa região, em volta da clínica médica e da escola, aqui nesse meio, né, em frente à igreja, mas a ideia é adicionar mais comércios ainda. E aí chegando nesse meio aqui, foi também adicionado residências de média densidade em alguns pontos com estacionamentos para preencher esse local e aumentar o número de habitantes. Então em toda essa volta aqui. Aí chegando na igreja que nós já tínhamos aqui, tem um parquinho grande aqui para recreação dos moradores dessa região, e atrás da igreja o lago. Coloquei um lago aqui mesmo. Tem que aumentar um pouco o nível dessa água aqui. Vou fazer isso entre um episódio e outro, mas adicionei uma pista de caminhada toda em volta do lago, com bastante verde aqui, bastante vegetação nesse local. Para a pessoa que queira fazer seu exercício, a caminhada aqui ele consegue. E aí tem mais esse lago no nosso mapa. Aqui atrás também residências médias também, estacionamentos. Aqui tem mais um parquinho para criança brincar, muitas casas aqui em volta. E aí a gente chega na parte da escola. Nessa parte eu adicionei uma extensão para mais 100 alunos. Então essa escola ficou com 500 estudantes de capacidade. Tá bem cheia, ela tá dedicada só a esse distrito aqui mesmo. Então tá atendendo a princípio, o que é muito interessante. Então nessa região aqui as crianças têm essa escola para vir estudar. Nesse canto também casas, eu estava fazendo alguns testes com uma casa japonesa menor aqui, com tamanho menor de construção, então tem algumas aqui nesse meio só. Acabei não levando essa ideia para outros cantos também. Nessa parte aqui eu fiz uma praça, tem o parque pequeno. Eu fiz como se fosse a continuação desse parque,
com árvores, bancos, tentar colocar uma decoração parecida dessa com o que tem aqui. E aqui também tem um comércio, né? Então, como se fosse uma lanchonete. O pessoal vem aqui na lanchonete e pode comer no parque, algo assim. O que ficou legal nesse canto? E aqui ficou dessa forma. Deste lado, tudo que foi aplicado nos outros cantos também foi aplicado aqui. Casas, residências de média densidade, estacionamentos para atender os carros, algumas ruas aqui sem saída nesse meio para acessar os estacionamentos. Acho que preencheu bem esse canto aqui. E aí tem alguns espaços em aberto. Aqui eu coloquei um parque pequeno e um parque para cachorros, para lazer aqui. Daí eu vou preencher fazendo uma praça melhor aqui. Aqui também minha ideia é fazer uma praça aqui também maior. Que eu fiz também na avenida, eu comecei um projeto aqui que eu acredito que eu vou estar mudando em breve, mas eu comecei a traçar um pouco da ideia do que eu tenho. Na avenida eu tirei todas as faixas de pedestres. Uma questão de segurança também, né? Aqui é uma avenida, como se fosse uma avenida interior, vindo de uma rodovia, algo movimentado. Então eu trabalhei com passarelas. Eu sempre fiz a ligação saindo dessa rua com a passarela para aquele lado, desse lado para cá. Fui ligando um ponto ao outro. Não gostei muito. Achei que ficou meio sem simetria nenhuma. Não me agradou aqui como ficou. Mas eu tenho a ideia de manter a passarela de um lado para o outro. Como aqui eu tenho a ideia de talvez passar um trilho de trem nesse canto, essa passarela provavelmente vai atrapalhar. Com certeza vai passar por alguma reforma. Eu fiz até aqui alguma ideia provisória. Eu tirei todas as faixas da rotatória. Então quem quer ir de um lado para o outro tem que usar as passarelas superiores, mas é uma ideia inicial, só que eu quero estar aperfeiçoando em breve. Aí vindo pro lado das fazendas aqui, eu não fiz nenhuma alteração, tanto na de gado, essa do canto, a de algodão, a de grão só adicionamos as duas, e a de hortaliça também nenhuma alteração. Na parte da casa do leite também nenhuma alteração. Eu acho que quando eu mexer no trem eu mexo nessa entrada aqui, tá precisando fazer isso. Então o distrito agrícola, as alterações foram essas. Bastante casas. E aí, para passar um pouco desses dois distritos, o agrícola agora está com quase 2.000 habitantes. Então, por isso que eu aumentei a escola para 500 alunos, para tentar manter uma porcentagem de 25% dos habitantes dessa região tem vaga na escola. O distrito florestal está com 1.156. Por isso que a escola eu mantive nos 400 alunos, é uma quantidade menor de moradores. Então, os 400 alunos ali, se a gente tiver uma população de até uns 1.200, está dentro dos 25% de alunos que a gente precisa para a escola fundamental. Então, nesses dois distritos está dessa forma. A gente tem quase 3.000 habitantes, ou até um pouco mais de 3.000 habitantes, morando nessas duas regiões. Elas não estão finalizadas, vão passar por adições e mudanças. Se você tiver alguma sugestão, algo assim, quiser deixar no comentário, sempre será bem-vindo. Agora vindo aqui para a parte da cidade, aí foi feito mais coisas e pode estar notando que eu expandi muito a cidade pro lado do mar aqui. Eu adquiri mais alguns quadrados, eu fiz uma expansão de terreno em toda essa margem aqui nesse litoral e já deixei ele também um pouco melhor no formato que eu imagino que ele vai ficar. E vindo aqui para cá, né? Antes tinha várias entradas e saídas, mas esse formato eu imagino que eu vá estar alterando com o tempo e a necessidade. Quando a gente vir a trabalhar nessa beira-mar aqui, eu imagino um episódio dedicado todo a ele nesse canto. Mas vindo aqui, o que acarretou a aquisição de mais quadrados do mapa para expandir o terreno aqui? Essa avenida que existia aqui antes, ela vinha para cá e terminava aqui. Aí eu percebi que eu poderia fazer um retorno dessa avenida para vir para cá, para que eu contorne toda essa região aqui com uma avenida. Como a minha ideia é talvez colocar um bonde aqui, eu consigo cobrir muito da cidade com esse bonde
bonde tendo esse retorno para cá. E também, como aqui essa cidade ela parava nessa quadra aqui, se não me engano, ela vinha até aqui antes, ficou com pouco espaço para adicionar alguns serviços públicos. Então, por isso também que aumentei mais para cá, para gerar mais espaços para adicionar serviço público, adicionar habitantes e também trabalhar um pouco melhor na margem aqui do rio. Então esses foram os motivos que me fez expandir um pouco mais para cá. Com isso a avenida agora ela vem aqui, tem essa avenida toda para cá. Essa avenida que vinha antes até um pouco antes aqui, eu expandi ela até aqui, tem um cruzamento de avenidas nessa parte, que ela continua para cá e aqui também eu expandi mais para cá. E essa avenida aqui é o ponto que eu imagino que vai ser de ligação para a ilha. Vai ser um dos pontos. Então a minha ideia é ter uma avenida passando daqui até a ilha futuramente. Então isso daqui eu vou estar fazendo no futuro da série e tudo mais, quando eu vir a construir essa área aqui. E dessa forma, a margem do rio aqui, eu achei que deu um formato melhor aqui para trabalhar, para preencher, ficou algo um pouco melhor de se ver do que estava antes. E aí, começando desse ponto, aqui nesse cruzamento eu fiz algumas ruas de acesso para que o carro que vier daqui ele já pode ir direto para lá, não precisa pegar esse semáforo. O carro que vir daqui ele já vem aqui direto e já pega esse acesso, evita este e este semáforo. Uma rua de acesso simples, porém a matemática das faixas aqui, como eu usei essa avenida dividida no meio, no jogo não tem a opção aqui de eu fazer, por exemplo, uma faixa de 7 vias assimétrica com essa divisão no meio. Só tem essa daqui com a faixa amarela de divisão. E aí, isso daí acaba ficando desencontrada as ruas aqui, né? A curva fica estranha. Eu não curti muito aqui como ficou. Então, eu não alterei para acertar a matemática das faixas. Mas eu vou pensar em alguma coisa aqui. Talvez dividir um pouco melhor essas ruas aqui para respeitar a matemática das faixas, tá? Mas a princípio a minha ideia é criar esses acessos, porque gerou um certo tráfego aqui nesse cruzamento e eu quis gerar uns acessos aqui para facilitar o trânsito nessa região. Então, vindo para cá, a avenida agora está mais larga nessa sentido. Coloquei mais uma quadra de casas, tirei o comércio que estava aqui, né? E a gente pode adicionar comércio na avenida aqui também em breve. No lago eu não trabalhei em nada, nesse canto aqui também não. Então, com a destruição das casas aqui, já liberou um espaço grande para a gente trabalhar com a adição de trem de passageiros que eu pretendo. Pretendo que essa linha venha até aqui perto dessa avenida, e nessa avenida aqui, a minha ideia é talvez com uma linha de bonde, ter uma parada aqui e a pessoa pode usar o trem para ir para lá. Só que como vai ter o cruzamento da avenida, talvez colocar uma grande rotatória, tem que considerar algumas opções, mas a minha ideia é fazer isso. E aí quando eu vir a fazer isso futuramente, eu vou tirar essas casas daqui, vou trabalhar um pouco no layout das ruas dessa região e a gente está completando esse canto aqui. Agora vindo para esse canto, a avenida agora de entrada vem até aqui nesse cruzamento, tem um cruzamento de avenidas aqui também. Todos esses cruzamentos eu não trabalhei muito nas conexões, tá? Não fiz nenhuma alteração aqui, tem bastante coisa para a gente mexer. Vou fazer só depois que eu trabalhar melhor nessa avenida. Mas aqui nós temos comércio na beira da avenida, aqui também, e aqui vai ter uma coisa que você vai ver em vários cantos. Eu fiz aqui também, eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui, quero fazer aqui também, em algum desses dois aqui também. Seria o que? Mesclar algumas habitações médias norte-americana. Eu usei aqui o zoneamento do jogo mesmo, esse zoneamento aqui de média densidade, esses cantos 2 de largura com 4 de profundidade e alguns prédios de aluguéis acessíveis de 2 por 2 de tamanho para construir nesse local e nessas áreas para gerar bastante moradia, gerar bastante aluguel acessível para trazer um pouco moradores com baixa renda, moradores mais pobres, ter opção de moradia e tentar evitar que eles vão para as praças e tudo mais, morar nelas. Então eu adicionei nesse canto aqui muito disso, sempre com estacionamentos
para os carros, como aqui tem um número de habitantes considerável, 26, o número de carro também fica grande. E a gente adiciona uns estacionamentos para evitar um pouco de carro na rua. Aqui nesse canto a mesma coisa, bastante prédio, coloquei prédio até na avenida aqui, sem problema algum. Só que são prédios comerciais de alta densidade, então gerou um grande número de comércios aqui. Eu deixei um pouco mais espaçado, nada muito carregado, com caminhos de pedestres passando e área verde em volta preenchendo. E aí aqui atrás a gente já tem média densidade, aqui já tem alguns aluguéis acessíveis, já começa a gerar um certo skyline aqui. Mas eu acredito que nessa área eu não vou passar uma altura muito mais do que isso, ou só se esses prédios vierem evoluir o nível e ficarem muito alto. Qualquer coisa a gente trava a evolução do crescimento dele e tem a opção aqui através de mod. Mas uma área com mais prédios aqui nessa região, em frente ao cemitério. A parte de trás eu deixei livre para a adição de um crematório, se necessário. Nessa região, acredito que vai ser necessário até para aumentar o número de carros para evitar aqui esses alertas. Aqui na parte de trás também a mesma coisa, média densidade com um número de habitantes interessante, alguns aluguéis acessíveis aqui no meio, aqui no canto também, quadra para recreação, uma quadra de tênis, uma quadra de basquete, como se fosse uma área mais esportiva aqui nesse canto. Mesmo conceito aqui na beira da avenida, algumas habitações de média densidade e aqui atrás também para preencher, estacionamentos para guardar os carros aqui de quem mora nessa região, praça na avenida para valorizar o terreno, mais alguns prédios aqui de aluguel acessível. E aí vindo para cá, antes de eu comentar da avenida e dessa interseção, aqui é a mesma coisa, média densidade, aluguel acessível, coloquei uma praça maior aqui, valorizar bem essa região. Aqui na frente tem um parque de atividades de cães também para valorizar. Esse canto também coloquei alguns prédios aqui para aumento de população, principalmente aluguel acessível para tentar tirar um pouco de moradores de praças e tudo mais. Parque para valorizar esse meio, achei que preencheu bem. E como eu fiz a expansão das ruas para cá, bastante casas de baixa densidade, tudo no padrão norte-americano mesmo. Agora aqui voltando para a avenida, como que tá ficando aqui? A minha ideia nessa interseção é tentar fazer interseção e acesso da rodovia que passe pelas casas mesmo, tá? Minha ideia é ter casas aqui ou a parte da rodovia passando por cima. É algo que eu não tenho muito costume de fazer. E eu tô agregando aqui, quero ver como que vai ficar e como que eu vou me sair também. Mas a avenida aqui, ela tem uma saída agora para continuação da rodovia para lá e tem a saída para quem vem para cá. Tem a entrada para quem vem para cá, né? Ele pode continuar reto e fazer o retorno aqui. E aí ele retorna para cá, para essa avenida aqui, que é a avenida que vai lá para a cidade novamente. E uma entrada aqui para esse bairro, tem mais um acesso para cá, para esse bairro. Eu quero colocar nesse meio aqui prédios também, como eu fiz aqui, colocar nesse canto. E a minha ideia aqui tem uma saída, fazer um retorno para cair nessa avenida. Aqui eu vou ligar ali futuramente. Então tô preenchendo dessa forma aqui. Essa interseção eu só preparei aqui uma saída para passar para cá e continuar na rodovia, e também alterei um pouco o número das faixas, né? Agora só tem uma faixa que converte para lá, tem uma faixa que entra aqui e vai ter uma faixa de quem vem daqui. E dessa forma eu dei início a essa interseção do que eu imagino nela. Só que aqui, essa rua, por exemplo, pode passar por mudança porque eu estou imaginando trem de cargas aqui nesse canto, né? Então, quando eu vir a trabalhar nesse trem de cargas, eu vou mexer nessa rua com certeza. E aí essa interseção a gente também vai estar trabalhando um pouco mais futuramente, sem problemas algum. Só dei início à ideia. E por quê? Essa rodovia aqui, eu imagino que ela vai ser bastante importante para nós, porque a minha ideia, eu acredito que eu comentei em outros episódios, que é pegar esse ponto da rodovia, passar pela ilha, como se fosse um anel rodoviário passando por aqui e ligar até esse ponto. E essa avenida, ela vem mais no meio aqui de conexão. E aí distribui a avenida para cá e faz interseções com a rodovia futuramente.
esse é o planejamento que eu tenho para essa ilha. Então por isso que eu já estou deixando preparado este ponto. Aqui eu não mexi nada. Então, aqui nessa área residencial foi isso. Bastante adição na nossa cidade nesse momento. Comento novamente, né? Caso tenha curiosidade de como foi construir essas partes. Tem o vídeo de time-lapse nos cards aparecendo. Tem bastante pontos em aberto aqui para a gente estar trabalhando futuramente também. Conforme for avançando na cidade, a gente vai adicionando essas construções aqui sem problema algum. Então, vindo aqui para a cidade, o que me fez interromper um pouco a adição de casas aqui e começar esse episódio. Se a gente vir a observar, nessa cidade está aparecendo bastante solicitação de ambulância. Aqui ainda está pouco. Geralmente essas construções, estes edifícios, aparece bastante solicitação e nós estamos utilizando nessa região o centro médico daqui, que é esse centro médico urbano. Tem uma capacidade de veículos de 10, tranquilo, a gente pode expandir isso sem problemas nenhum, colocar mais 30 ambulâncias, mas a distância da ambulância sair daqui para vir até esse canto já não está atendendo. E no fim do último episódio, a gente não trabalhou muito na adição de serviços aqui, porque a gente estava utilizando deste distrito industrial para cá, mas com a expansão da cidade, olhando aqui 7.150, 4.000, vamos arredondar para 5.000. Aqui já tem 12.500 habitantes, mais ou menos. A nossa população está em 72.000. A minha meta de chegar a 70.000 já passamos ela. E tem bastante residência para adicionar aqui, principalmente média densidade e aluguel acessível. Então esse número de população vai aumentar com certeza. Eu quero começar esse episódio adicionando uma clínica médica exclusiva para esses cantos aqui. Para a saúde, aqui eu tenho duas opções que eu posso estar colocando. Tem alguns outros hospitais aqui maiores que a gente poderia estar considerando. Tem esse chinês, tem um japonês aqui também, que é uma construção interessante. Tem do leste europeu, que é um pouco maior, bastante área verde. Tem esse hospital aqui do sudoeste dos Estados Unidos, que eu acho que é uma construção para uma cidade mais densa, residencial, mais prédios em volta, acho que combina melhor. Aqui a gente tem o hospital do leste europeu para estar colocando também, mas daí a gente já vai ter um valor de manutenção maior. Eu acho que não é necessário. Tem um hospital padrão do jogo também, mas aqui eu posso estar colocando ou esse hospital moderno ou o centro médico. A diferença de um para outro aqui no custo de construção, que o hospital moderno é mais barato e tem uma capacidade de 15 ambulâncias. Já o centro médico urbano, ele é um pouco mais caro e 10 ambulâncias, que é uma quantidade menor. E se a gente observar aqui, aonde eu já tenho um centro médico urbano aqui e eu tenho uma expansão de mais 30 ambulâncias, aonde vai chegar a 40 ambulâncias no total. E se eu olhar aqui o hospital, que eu tenho as 15 ambulâncias e eu posso colocar nenhuma expansão que aumenta a capacidade de ambulância, só o de pacientes, mas eu tenho a vantagem de colocar um helicóptero, eu vou colocar aqui o centro médico mesmo, para ter um aumento de ambulâncias caso necessário. Então a minha ideia seria usar ou este canto, ou este canto aqui. Eu vou começar colocando ele aqui. E um outro serviço que eu quero colocar também é a parte de polícia. Eu tenho aqui a delegacia de polícia moderna, que ela tem 8 viaturas e ainda tem algumas extensões. E eu quero estar adicionando ela também na cidade para aumentar a questão da vigia. Tá vendo que aqui não está totalmente verde? A cobertura nesse canto aqui está um pouco falha. E isso pode ser um problema de criminalidade e tudo mais. Então, para isso, eu vou vir aqui numa delegacia pequena mesmo e vou adicionar uma delegacia nessa região aqui. Eu deixei livre para fazer uma cobertura desse canto aqui mesmo. Então, se eu vir aqui no painel de cobertura policial, o nosso mapa está bem servido. Tem um pouco de falta aqui
que é uma área em desenvolvimento. Estamos sem residências, não é preocupante. Aqui alguns pontos em amarelo, mas tem uma delegacia de polícia aqui próximo. Então, com isso, a parte residencial ela está bem coberta. Tem um tanto aqui também em amarelo, mas é bem atrás da polícia. Tem um carro de polícia ali, não sei o que poderia ser. Então, com isso, eu tenho uma cobertura policial nessa região. A parte do bombeiro, eu não vou adicionar ainda para não agregar valor de faturamento aqui para nós, não diminuir o nosso faturamento. Estava em 64, agora já está em 65. Esse faturamento às vezes sobe para os 100 mil, estava ficando em 64 mil, mais ou menos ali a média, agora já está 55. Então por isso que eu não vou colocar a parte de bombeiros aqui nessa região a princípio, mas está bem coberta aqui sem muitos problemas, tá? Com esses dois serviços eu vou definir que essa delegacia de polícia ela possa trabalhar nesse distrito 11 somente. Eu acho que ela vai trabalhar bem nessa região. E eu vou colocar que esse centro médico ele vai ficar dedicado a esses dois aqui. Se eu ver que nesse distrito florestal e esse distrito agrícola possa começar a aparecer solicitações de ambulância e as nossas clínicas pequenas não estiverem dando conta, eu coloco esse hospital para atender essas duas regiões também sem problemas algum, tá? Mas a gente faz isso se a necessidade vir a aparecer. Então aqui agora eu vou mudar o centro médico para esse local, tá? Vou deixar na avenida, tem um fácil acesso para aquele lado e para esse lado. Se a gente precisar expandir, tem espaço aqui de expansão. Aqui também, se eu precisar colocar mais algumas viaturas, eu tenho alguns espaços de expansão que eu posso colocar aqui sem problema algum. Então, dessa forma, a gente já adiciona mais dois serviços para essa região. E uma outra coisa agora que eu quero fazer, esse cemitério, eu vou determinar que ele vai trabalhar nesses distritos aqui, tá? Porque tá aparecendo bastante alerta. Eu acho que os carros funerários aqui, se a gente for dar uma olhada no coletando, a gente pode estar verificando o destino dele, onde ele está indo, né? Ele está vindo até aqui a princípio, mas eu tive observando que tinha alguns carros que eles estavam indo longe para coletar os corpos. Então eu vou determinar o distrito desse cemitério para esses dois aqui. Vou deixar ele focado nesse canto. Aqui a gente tem a igreja para esse distrito agrícola e o florestal. Ele está trabalhando bem. Uma velocidade de processamento de 27 corpos. Aqui nunca está subindo, tá? Fica 1, 4, 5 e já processa. Então tá bem tranquilo isso. E vamos verificar aqui se a gente não precisa de alguma expansão ou até mesmo um crematório para atender as necessidades aqui dos carros funerários dessa região. Feito isso, tem mais alguns serviços que ficaram pendentes colocar nessa região e eu acredito que seja importante colocar isso daqui agora também. O primeiro, na parte de telecomunicações, a gente tem a torre que pode melhorar aqui o tráfego de comunicações, televisão, rádio, celular e tudo mais na nossa região. Eu acho que é bem válido a gente ter uma cobertura muito boa disso. Ela gera uma certa poluição sonora. O ideal é colocar em alguma área um pouco mais afastada, mas aqui eu estava imaginando colocar essa torre algo como nesse canto aqui, para que ela cubra bem esse meio, tanto essa área residencial nova quanto o distrito agrícola e o distrito florestal. Ele também está com uma cobertura mais interessante. Eu vou colocar ela aqui. Agora, se a gente der uma olhada aqui na parte de comunicação, a nossa cobertura ficou dessa forma, bastante área verde. A poluição sonora, ela existe aqui um pouco, mas como as fazendas já geram uma poluição sonora, a rodovia tem uma poluição sonora, e eu acredito que a poluição sonora gerada aqui não vai atrapalhar as residências aqui, porque tem a rodovia antes e já existia uma poluição sonora aqui. Vamos acompanhar para ver. Então ela ficou deste lado aqui agora. Uma outra torre também que eu tô considerando colocar e eu quero adicionar aqui também é uma bem nesse canto aqui. Só que para isso eu tenho que adicionar uma rua que ela continuaria mais para cá.
algo assim. E aí na torre de telecomunicações colocaria uma bem nesse canto aqui do mapa. E aí com isso a nossa cobertura ficou melhor ainda. Tá um verde mais forte agora na cobertura. Toda essa região aqui, agrícola, florestal, aquela região residencial ali, a segunda que nós fizemos, e essa região residencial nova aqui também. Claro que mais uma torre no distrito industrial vai ser necessário. Quando a gente vir a voltar a trabalhar aqui, eu vou fazer isso, mas a princípio a parte de comunicações vai ficar dessa forma. Essas torres de comunicações, elas nos dizem que ela tem um centro de transmissão de mídia, comunicações, de rede, celular, de longo alcance. É uma forma das pessoas se comunicarem uma a outra com mais facilidade, trazer o sinal de internet para a gente estar utilizando. Eu não sei quanto isso impacta, por exemplo, no trânsito. Vamos supor, eu não tenho nenhum atendimento de telecomunicações na cidade. A pessoa que queira conversar com o vizinho, ou uma pessoa do bairro ao lado, ela tem que sair da sua casa e ir naquela casa do amigo, e ele vai lá conversar. Com esse atendimento da torre de telecomunicações, eu imagino o que o jogo vai estar fazendo. É imaginação, é consideração. Eu não tenho a fonte se isso realmente acontece, é o que eu imagino que aconteça. A pessoa que queira falar com o seu amigo do bairro ao lado, ele não precisa sair de casa, ele vai mandar uma mensagem. E aí você evita trânsito nas ruas, você diminui um pouco porque a sua comunicação tá boa. Eu imagino que seja algo assim, tá? Mas, claro, isso não está descrito aqui na torre de comunicações pelo que a gente leu, se ela gera esse impacto mesmo ou não, mas vamos imaginar que sim. Olhando aqui na parte de comunicações, está faltando também na nossa cidade o atendimento de correios. Se a gente olhar no mapa, aqui tem toda uma área verde bem preenchida. Tá faltando um pouco ali que a gente pode estar adicionando também agora, mas aqui tem toda uma área vermelha sem atendimento nenhum. E o que eu quero fazer? Essa agência de correios pequena, ela tem 4 veículos e não tem expansão. Uma agência menor, reduzida. Eu quero colocar uma agência dessa aqui na área agrícola e eu quero colocar uma agência dessa aqui na área florestal também. A gente pode até estar colocando nesse canto aqui, perto da polícia e do corpo de bombeiros. E eu já vou determinar que essa agência vai trabalhar neste distrito e essa agência também vai trabalhar nesse distrito. 4 carros somente, não precisa ir para lugares longes, pode ficar somente por aqui sem problema nenhum. Também vamos adicionar caixa de correio para ampliar esse atendimento. Então eu vou colocar várias caixas aqui. A gente olhar, por exemplo, a cobertura não está tão boa ali. Se eu colocar uma caixa de correios aqui nesse canto, ela já amplia a cobertura. Vai acontecer o que? Se eu preciso de uma mercadoria ser entregue nesse local, ou esse local precisa despachar alguma mercadoria, ele vem até a caixa e depois o carro do Correios vem aqui e capta essa mercadoria. É mais ou menos assim que funciona, tá? Eu vou espalhar aqui no mapa várias caixas de correios neste e nesse distrito, e aí a gente volta para colocar a agência de correios nessa região aqui também. Então, voltando aqui, adicionei vários pontos de caixas de correio nessa região e nessa região, somente para expandir o atendimento, então já ficou um preenchimento maior. Agora, para essa região, a gente precisaria colocar uma agência um pouco maior, com um número maior de veículos principalmente. A gente tem aqui a agência de correio japonesa e do leste europeu, que tem uma quantidade de 10 veículos. E as agências maiores aqui
são com 20 veículos. Eu vou usar uma dessa do leste europeu mesmo para colocar aqui, porque eu acredito que uma quantidade de 10 carros seja mais do que o suficiente nessa nossa região residencial. Para essa agência, eu estava pensando em colocar neste canto aqui, daí seria nessa região. Eu posso colocar ela até virada para o bairro aqui sem problemas algum, e daí ela pode sair para a avenida para cá ou para lá sem problemas. Ou vir já direto para dentro do bairro. E aqui nós temos 10 veículos. Eu vou determinar que ela trabalhe nesses dois distritos aqui, trabalhando dedicado a essa região. E agora a gente vai estar aplicando mais algumas caixas de correios para estar melhorando esse atendimento aqui. Então vamos lá. Então fiz aqui a distribuição das caixas de correio nessa região 9. Ainda tem bastante coisa para adicionar, eu não quis colocar nenhuma aqui, eu pretendo destruir isso. Dependendo das construções que a gente colocar e tiver bastante prédios, a gente tem que também estar colocando caixas próximas para atender aquela população da região. Então vamos partir a princípio dessa colocação. E aí a cobertura agora estava toda vermelha, já tem um atendimento bem melhor. Aonde está um verde bem claro é próximo das instalações, né? Aqui, por exemplo, mas tem um verde menor que faz uma cobertura interessante em volta. E dessa forma, esse atendimento de correio nessa região já estaria bem atendido. Olhando aqui agora, a nossa taxa de correspondência é de 144 mil por mês e um processamento menor. Talvez futuramente a gente invista um pouco mais nesse serviço de correio para melhorar essa disponibilidade de serviço postal. Vamos partir a princípio dessa forma e aperfeiçoamos com o tempo, né? Agora, com isso, nessas regiões, a última coisa que está faltando é adicionar escola nesses dois distritos. Para isso, eu vou utilizar aquela porcentagem ali que a gente viu no último episódio, que 25 a 30% da população da região precisa ter ensino fundamental disponível. Se olhar aqui, nós temos 18.700 elegíveis. Eu vou arredondar isso para 19 mil a princípio e uma população de 73 mil. Se eu for considerar esses 19 mil elegíveis, se eu for fazer umas contas, esse 19 mil representa 25% de 76 mil habitantes. Então, a porcentagem de 25% ali da população precisando de ensino fundamental ainda está coerente aqui com o que a gente tem de população no mapa. Com isso, se eu olhar aqui no distrito 11, a gente tem uma população de 7.500 habitantes. Essa população com certeza vai crescer. Eu quero adicionar mais prédios nesse canto aqui, aqui com certeza, talvez aqui. Essa população facilmente vai chegar a 10 mil. 10 mil pessoas nesse distrito, eu precisaria de 2.500 vagas de escola fundamental. E é isso que eu quero tentar buscar nessa região. Colocar umas 2.000, 2.500 vagas. Vamos começar colocando umas 2.000 vagas aqui de ensino fundamental. E caso ela vir a ficar lotada, a gente aumenta, coloca mais escolas ou algo assim. Então a primeira coisa para ensino fundamental, como eu preciso de muita vaga, eu vou colocar a escola com maior capacidade possível. Eu tenho aqui a escola fundamental do Nordeste dos Estados Unidos. Ela tem uma capacidade de 1.200 alunos e ela ainda fala que pode ser melhorado com andares de extensão. Eu quero colocar essa escola nesse canto e eu deixei essa área reservada pensando em montar um complexo estudantil, algo assim. Eu quero colocar
ela aqui, uma construção legal, ela combina com esses prédios aqui, e a gente ainda pode adicionar mais 300 alunos. Vou até colocar 1.500 alunos, e eu vou determinar que ela vai trabalhar nesse distrito. 1.500 alunos do ensino fundamental já está com vagas aqui nessa escola. Agora eu quero colocar uma escola mais nesse canto aqui. Como aqui eu posso preencher de prédios, e se eu colocasse uma escola aqui, ela ficaria muito próxima uma da outra, atrapalhando quem quer estudar daqui, vir para cá ou ir para lá. Eu vou colocar mais nesse canto uma outra escola. E dessa vez eu quero colocar aqui a escola fundamental municipal, que tem mais 1.500 de capacidade. E ela pode preencher bem aqui esse canto, porque como em volta eu quero colocar mais prédios, essa estrutura alta ela vai combinar com os prédios aqui, né? Então a minha ideia é preencher em volta aqui, talvez realocar essa escola, mas a gente já tem mais 1.500 vagas. Eu vou colocar que ela vai trabalhar nesse distrito e ela tem uma expansão para mais 500 alunos aqui. Somente com essas duas escolas a gente já tem um atendimento de 3.000 alunos por um distrito de 7.500 por enquanto. Conforme for expandindo essa escola, eu posso colocar mais uma expansão de 500 alunos sem problema, ou até mesmo construir uma outra escola, algo aqui ou mais ou menos. Mas para esse distrito, o ensino fundamental, já estamos bem encaminhado. Agora para o distrito 10, nós temos aqui 5.000 habitantes. E eu tenho muita opção de crescimento, principalmente nessa área aqui. Eu não acredito que vai chegar aos 10.000 habitantes, mas deve ficar uns 7, 8.000 habitantes, eu imagino, nessa região. Aqui também, conforme ficar o trilho do trem, eu quero fazer uma área de prédios, como eu fiz aqui também. Então, 7.000 aqui eu acho que vai chegar. Uma escola com 1.500 alunos representaria 25% de 6.000 de população. Eu acho que vai acabar sendo pouca, mas quando expandir essa área aqui com mais casas para aumentar a população, a gente coloca uma escola que vai atender aqui a população que a gente adicionar nessa região. Então aqui eu quero colocar essa escola fundamental mediterrânea mesmo, tá? Ela é uma construção pequena que tem uma capacidade de 1.000 alunos e tem ala de extensão. Então, por exemplo, ela está aqui, a gente pode expandir para mais 500 alunos. E com isso, nós teríamos 1.500 vagas para esse distrito 10. Essas 1.500 vagas representam 25% de 6.000 de população. Conforme crescer a população, o número de habitantes daqui, a gente coloca mais uma escola. Mas vamos começar dessa forma a princípio. Então agora 640, 650, aqui está subindo 116. Eu acredito que tenha muito aluno daqui indo para as outras escolas também. Com o tempo isso vai se corrigir. Agora olhando aqui, mesmo com a adição de 4.500 vagas de escola, a gente ainda não tem a capacidade necessária para o que pede a demanda aqui, tá? Mas eu acredito que esse problema esteja mais relacionado a esse canto e esse canto aqui, provavelmente. Isso a gente vai corrigir futuramente. Agora, para o ensino médio, se a gente olhar aqui no painel de educação, nós temos elegíveis 4.300 alunos, somente 2.700 matriculados e uma capacidade muito boa. A nossa capacidade de ensino médio ela está excelente. Eu não precisaria colocar uma escola pensando nesse número, nessa região, não tem necessidade. Porém, as escolas de ensino médio, elas estão nessa região de cima ou nessa região. Eu estou obrigando a pessoa daqui sair para vir estudar aqui. Isso não é interessante, ainda mais se a gente está sem transporte de massa para essas regiões. Seria bom evitar. E como nessa região florestal, região agrícola, eu também não coloquei ensino médio, eu tenho todo mundo daqui que precisa estudar indo para esses cantos. E isso não é legal. E como eu coloquei também mais escolas aqui, o número de pessoas se formando no ensino fundamental vai aumentar. O que vai aumentar pessoas elegíveis para o ensino médio, vai ter mais pessoas precisando sair dessa região
para ir para as escolas de ensino médio que tem nesses cantos. Portanto, o interessante é a gente colocar uma escola de ensino médio nessa cidade que atenda essas 3 regiões. Eu acho que seria o ideal. Olhando um pouco para a quantidade de elegíveis, que é de 4.400, vamos arredondar para 5.000. A gente tem, da população total do nosso mapa, de 7 a 8% precisa de ensino médio, precisa de vagas para o ensino médio. Se eu for transferir essa porcentagem para esses distritos, o distrito florestal tem uns 1.200 habitantes, o distrito agrícola está com 2.000 habitantes, o distrito 10 que está com 5.000, eu imagino que ele vai chegar a uns 7, 8.000, eu vou colocar 8.000 para efeito de cálculo. O distrito 11, eu estou considerando que ele vai chegar a uns 10.000 habitantes tranquilamente. Essa soma daria 21.200 habitantes. 22.000, vamos arredondar. 8% do 22.000 seria 1.760 pessoas ali, seria 1.800 pessoas. Então, dessas 22.000 pessoas nessas 3 regiões, levando em consideração que 8% dessa população precisa do ensino médio, a gente precisaria ter umas 1.700 vagas para essas 3 regiões. Portanto, se eu vir aqui numa escola do ensino médio e utilizar essa do ensino médio moderno, que tem a capacidade ali de 1.750 alunos, podendo ser melhorada, a gente pode adicionar nessa área aqui, que é onde eu quero fazer um complexo de escolas, ela já tem a capacidade para atender toda essa região. A gente pode determinar que esses 4 distritos eles vão ser atendidos por essa escola sem problema algum. E tem também a opção de expansão. Pode colocar mais 1.000 alunos se precisar, 200. Aqui tem uma sala de atenção plena também. Com isso, a parte de educação dessas regiões estaria bem atendido. A faculdade, a gente ainda tem a faculdade do começo da série aqui, sempre com muita capacidade, transporte público que chega aqui, não vou colocar por enquanto. E as universidades, a gente tem que começar a pensar em colocar elas futuramente. Provavelmente na próxima região residencial que a gente construir, a gente já vai integrar essas novas construções. Com isso, essas regiões elas já estão com quase todos os serviços públicos necessários. O que falta nessas regiões é transporte público, seja um transporte de carga por trem, que é o que eu estou desenvolvendo nessa cidade, seja um transporte interno com bonde para deslocar de um ponto a outro com facilidade, seja com ônibus levando de um ponto a outro do mapa. Tem este ponto para ser desenvolvido, mas eu pretendo futuramente dedicar episódios só para isso. Então por isso que eu não vou fazer isso daqui agora. Então, como o último ponto aqui do nosso episódio de hoje vai ser retirar essas construções daqui para deixar disponível a construção da rodovia duplicada nesse canto. Começando por esse meio, nós temos um terminal de manutenção rodoviária. Eu quero estar tirando ele daqui e trazendo ele para a parte industrial. Eu acho que é uma estrutura que combina bem com essa região. E para isso, eu estou pensando em colocar ele nessa avenida aqui, ou até mesmo talvez nesse lado, acho que combine bem. Porque daqui ele pode tanto ir esse canto e vir para cá, ele pode pegar a rodovia com uma certa facilidade, tem um acesso mais fácil para essa cidade aqui pela parte de dentro. Então eu vou colocar desse lado, a gente pode estar tirando um pouco dessas árvores que ficaram aqui. E aí eu mexo com relevo aqui, faço algumas paredes de pedra futuramente. Mas esse terminal aqui, ele já tá com a garagem adicional e eu tô notando que tá tendo muito acidente de trânsito no nosso mapa, né? Eu acredito que seja válido a gente adicionar mais um terminal de manutenção rodoviária. No caso, o custo de construção dele é baixo, 75.000, manutenção de 15.000. E eu vou colocar ele nesse canto. Acho que aqui, como estou agregando alguns serviços nessa área, esse terminal aqui não vai ser um problema.
e eu já vou colocar expansão nele também, sem problemas algum. Então eu tenho um terminal nesse canto, vamos falar para atender esse lado do mapa, um terminal nesse canto que ele pode atender esse lado do mapa, e com isso eu quero evitar um pouco os acidentes nas rodovias. Só para comentar essas solicitações aqui que está tendo aqui na beira da rodovia, o que que acontece? Existe uma pessoa aqui na beira da rodovia que ela passou mal, ela está ferida. Por que que essa pessoa está aqui na beira da rodovia ferida? Ou houve um acidente e os carros aqui nesse caso já foram embora e a pessoa ficou ferida aqui e não teve atendimento até agora, ou essa pessoa estava andando pela rodovia. E o que que levou ela a andar? Falta de transporte público para levar para fora do mapa, seja uma linha de interurbano, alguma coisa assim. Então pode ser que, por exemplo, essa pessoa saiu desse distrito agrícola e estava indo embora. E aí ela se machucou aqui. A falta de transporte para fora do mapa gera essas pessoas na beira da estrada e começa a gerar esses alertas aqui esperando a ambulância. Esse hospital aqui, ele tá com nenhum veículo em uso e ele tá só para esses distritos, não para rodovia. E aqui para rodovia provavelmente está sem nenhum médico atribuído. Por isso que esses alertas não estão saindo, não tá vindo a ambulância para cá. Eu vou deixar um tempo rodando. Quando a gente for construir um hospital maior em algum canto, numa região residencial nova, a gente deixa o hospital disponível para o mapa todo sem problema nenhum. Eu poderia até fazer isso agora, porque esse hospital eu determinei os distritos para eles não virem para esse canto. E agora, como eu coloquei os hospitais dessa região aqui, provavelmente essa ambulância não vai vir para cá, provavelmente. Eu poderia até tirar, mas vamos deixar rolar o jogo um pouco, fica mais como uma dica caso isso esteja acontecendo na sua cidade. Próximo item que tem aqui, nós temos uma agência do correio. Essa agência do correio, eu vou realocar ela para esse canto aqui, tá? Na avenida aqui mesmo, vamos tirar essa expansão e colocar para o lado, porque como aqui eu quero fazer os trem de cargas, uma agência de correio próximo do trem de carga eu julgo importante, para que a mercadoria que chegue do trem de carga, o correio pegue e distribua, ou a pessoa que queira mandar algo para o trem de carga, o correio coleta na casa dele e traz até o trem de carga. Então por isso que eu gosto de deixar próximo. A outra instalação é a manutenção do terminal de parque. Eu vou trazer essa manutenção aqui do lado também, tá? Eu vou usar essa área aqui como um ponto para essas instalações. E aí eu mexo no relevo aqui, faço um morro, trabalho com pedras aqui para proteger essas casas na decoração. A gente poderia colocar um terminal desses nesse canto também, mas os parques, eu estava verificando alguns aqui no começo da cidade, por exemplo, tem um bem aqui, a manutenção dele sempre tá boa. Aqui também tá um pouquinho mais baixo, mas o carro tá vindo. Aqui a manutenção tá boa. Se a gente vir aqui para esse canto da cidade, a manutenção também tá boa aqui nessas passagens que tem bastante. Aqui o carro tá vindo que começou a baixar. Então a manutenção do parque está sendo atendida mesmo com essa grande quantidade de parques. Pode ser que como a gente adicionou muitos aqui no último episódio, precise. Não tá aparentando, eu não vou colocar. Vou deixar só uma aqui mesmo. Agora, aqui ficou só uma decoração que estava aqui, 2 estacionamentos, um poço de gasolina que gera um benefício para nós aqui. Eu vou estar realocando ele aqui para nossa cidade nova. Vamos colocar ele nessa esquina aqui. E aí eu preencho ali em volta sem problemas. E aqui ficou somente decoração e alguns estacionamentos que eu encontro algum lugar para colocar eles futuramente. Agora, esse pátio de trem, eu quero colocar ele para cá. Porque como o trilho de trem vem só até aqui, é mais fácil eu fazer uma entrada, colocar esse pátio aqui e criar uma rua de acesso daqui mesmo, não tem problema. E eu vou tirar esses trilhos. Então eu vou fazer isso agora. Então aqui alterada a posição, fiz uma ligação simples aqui com a ferrovia para ele funcionar. E com isso a gente pode voltar a despausar o jogo aqui que os trens vão sair sem problema. Aqui já está a caminho, né? A gente tem 2 veículos de uso nessa linha, pelo que eu verifiquei anteriormente. E
E ainda tem um espaço se precisar expandir. Fiz uma rua simples para acesso aqui, mas acho que pode ser uma rua vindo do distrito industrial, por exemplo, melhorar essas curvas futuramente. Agora, o último item que a gente vai ter que remover de lugar vai ser o terminal de trem de cargas. Esse terminal, eu pretendo colocar ele aqui. Eu já deixei os 2 trilhos preparados para chegar nesse ponto. A ligação simples que eu quero fazer agora vai ser realocar ele nesse local, colocar ele aqui. Nossas linhas de trem, elas não vão ter ligação a princípio. Vou deixar dessa forma aqui, que eu acho que a ligação vai ser feita um pouco melhor. E eu vou fazer aqui a primeira ligação nesse ponto. Agora fiz a ligação do trilho de trem de uma forma simples aqui. E eu tenho que conectar com esses 2 trilhos que estão nesse local. Para isso, eu vou tirar a maioria dessas ruas que tem aqui. Então, voltando aqui, agora com a estação de trem de cargas nessa posição, os trilhos eu fiz de uma forma provisória, que eles vêm aqui, já sobem nessa parte aqui e passam por baixo. Adicionei uma ponte, tirei toda a parte da rua aqui, estava tirando as decorações, eu vi agora que ficou faltando alguma coisa ali. E com isso, nós liberamos esse espaço para refazer aqui a parte da rodovia. Então, essa duplicação de rodovia, ela vai se comunicar com essa duplicação aqui. A rodovia vem para cá. Aqui, eu imagino que precisa de uma interseção, porque a rodovia precisa continuar para cá também, para que gere uma facilidade de quem quiser sair desse canto, vir para esse canto do mapa. Então, por isso que é interessante passar uma rodovia por aqui e não ficar somente nessa. Talvez iria sobrecarregar essa daqui, que as pessoas vêm até aqui, depois acessam essa avenida, vêm para cá para ir para lá. Não é interessante. Então uma rodovia aqui seria uma melhor opção. E aí essa rodovia vai passar por reformar esse canto, que é uma das coisas que eu pretendo fazer futuramente. Mas eu peço desculpas, o episódio ficou maior do que eu imaginava, foi bastante tempo explicando as melhorias e fazendo os serviços que faltavam ali. Eu vou deixar para a expansão dessa rodovia num próximo episódio, porque eu também preciso tirar essa pedreira daqui e mudar de lugar. Vou fazer ela nesse canto, eu imagino, um local provisório, porque eu ainda não sei onde colocar ela, como eu comentei no episódio anterior. E com isso, entre esse episódio e o próximo, eu vou completar mais essa área, adicionar mais residências, porque podemos notar que a demanda industrial voltou a crescer. Isso quer dizer que em breve a gente pode voltar a desenvolver esse distrito. Então eu quero completar entre um episódio e outro esse canto. Vou focar em adicionar prédios, como eu fiz aqui nessas áreas, nessa área.
Aqui atrás, aqui também a gente pode estar adicionando, em volta ali também um pouco mais, para atingir um número de população, tentar chegar nos 80 mil seria interessante. Esse meio, a princípio, ele fica em aberto, até eu conseguir colocar a estação de trem de passageiros. Aqui também eu posso trabalhar em decorar um pouco mais, e com isso a gente preencheria mais essa região de habitantes, o que iria aumentar ainda mais a demanda por indústrias. E daí no próximo episódio a gente já pode estar vindo, que é o meu plano, tirando essa indústria daqui, realocando ela para cá, fazendo essa duplicação da rodovia com o início de interseção. Aí a gente já tira essas ruas daqui para liberar o espaço, e também eu imagino que esse canto seja interessante a gente trabalhar também. Aqui eu coloquei provisório para ir trabalhando só enquanto eu desenvolvo aquela parte, mas aqui com certeza não vai ficar dessa forma. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Agradeço muito o seu tempo e sua atenção. Até uma próxima e valeu!